Olá, boa noite. Vamos para um rápido intervalo comercial e já já eu volto. Agora o nosso apresentador Flávio tem um recadinho para dar para vocês da Rede TV Plus. Já pensou ganhar uma casa, um carro, um smartphone de última geração? Fala aí, Flávio, pra gente. A dica vai para você que quer economia. Assine agora o Rede TV Plus. Aqui você tem prêmios diários por 75 centavos que cabe no seu bolso. O que você faz com 75 centavos por dia? Com 75 centavos você pode ganhar um celular, uma Smart TV ou aquele carrão direto na sua garagem. Assine agora, 75 centavos por dia pode mudar a sua vida. E no final da promoção você pode ganhar uma Mercedes 180. Imagine, né, gente? Aqui na Rede TV seus prêmios são garantidos. Imagine você ganhar com 75 centavos por dia, você ganhar esse maravilhoso celular. Imagine você ganhar um notebook da última geração com 75 centavos por dia. Imagine você ganhar um computador da última geração aí para você ir trabalhar e também nos seus estudos. Com 75 centavos por dia você ganhar uma casa. Já pensou você ganhar uma casa mobiliada com tudo dentro? Com 75 centavos por dia você faz garantir os seus direitos. Já pensou, gente? Com 75 centavos por dia eu vou ganhar aquele carrão 0 km. Então, o que você está esperando? Aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo e você já vai levar 100 pontos garantido nesta promoção. Por 75 centavos por dia você pode mudar a sua vida. Rede TV Plus, trazendo prêmios e alegrias. E você já pensou em ter um sorriso de artista, de galã? O nosso apresentador Flávio Puxato foi até a Sorridentes. Conta pra gente, Flávio. Gente, o sorriso é a marca do brasileiro. Todo mundo sabe. Imagine você ter aquele sorriso de artista, aquele sorriso de galã. Eu te convido a conhecer a Sorridentes. A Sorridentes é a marca número 1 encomendada pelos dentistas. Imagine a sua mãe e seu pai está usando com aquela dentadura, aqueles dentes estragados. A Sorridentes faz implantes de primeira e assim em apenas 24 horas você ligando nesse número que está aqui abaixo você ganha um desconto de 50%. Imagine, né, você tá com aqueles dentes, com aquela dentadura velha caindo assim, essas coisas. A Sorridentes ela resolve. E também para você que adora ter aquele sorriso de artista, aquele sorriso de galã, a Sorridentes faz promoção de lentes de contato, isso mesmo, lente de contato pros dentes, ou senão coloca facetas de porcelana nos dentes. Imagine você ficar com aqueles dentes lindos, aqueles dentes de sorriso, aqueles dentes de galã. Já pensou? Então ligue agora correndo na Sorridentes. Se você ligar agora e falar que me viu, que foi o Flávio Puxato, você ganha 50% de desconto. Isso mesmo, você quer ter um sorriso de artista, um sorriso de galã, sorriso de primeira, aquele sorriso, porque o nosso sorriso é o nosso cartão postal, né, pessoal? Então, vá na Sorridente, mais perto de você. O Ministério da Saúde diz que trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano já podem ser vacinados contra a Covid-19. O grupo inclui motoristas, cobradores e demais profissionais que atuam no setor. Trabalhadores da educação no ensino superior também já podem ser imunizados. Estes dois públicos anunciados pelo governo federal devem ser contemplados com 7 milhões de doses de vacinas que devem chegar aos estados até sexta-feira. Entre elas, as primeiras doses da vacina da Janssen, que desembarcaram no Brasil na terça-feira. O governo de São Paulo confirmou que mais de 300 mil doses da Janssen são esperadas até o final desta semana no estado. Funcionários do transporte público em São Paulo já são vacinados desde maio. Trabalhadores da educação, mas apenas das séries básicas, também já são imunizados. A Secretaria Estadual de Saúde, porém, não tem ainda dados das coberturas vacinais por grupos. A campanha de vacinação
na cidade do Rio de Janeiro está sob controle, equilibrada, segundo a Prefeitura, apesar de muitas cidades e capitais brasileiras terem apresentado problemas, escassez de imunizante ao longo dos últimos dias. De acordo com autoridades locais, há em estoque vacina suficiente, pelo menos até a semana que vem, para dar continuidade à campanha de imunização. Por aqui, estão sendo vacinadas as pessoas com menos de 50 anos de idade. A perspectiva é que até 31 de agosto, todos os adultos, ou seja, todas as pessoas com 18 anos ou mais de idade, tenham tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus. A cidade do Rio de Janeiro já contabiliza quase 2.800.000 pessoas imunizadas com pelo menos uma dose. A população adulta é estimada em 5.200.000 pessoas, mas isso tem como base dados antigos, o último censo do IBGE. Muita gente pode ter deixado o Rio de Janeiro ao longo dos últimos anos, inclusive por conta da crise econômica e social vivida por aqui. Enquanto na cidade do Rio de Janeiro a situação é considerada relativamente sob controle, embora para que a campanha de vacinação tenha continuidade, é preciso chegar mais imunizantes, mais vacinas ao longo dos próximos meses. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, os problemas reapareceram. Por lá, a Prefeitura foi obrigada, mais uma vez, a suspender a campanha de imunização. E só há vacina suficiente para a aplicação da segunda dose para aquelas pessoas que tomaram a primeira dose de AstraZeneca. Inclusive, o governo do estado do Rio de Janeiro começou a distribuir nesta quarta-feira mais de 1 milhão de vacinas produzidas pela Fiocruz para os 92 municípios do estado. Do Rio, Rodrigo Viega. Após interromper a vacinação por falta de doses, a Prefeitura de São Paulo promete divulgar o novo cronograma da próxima semana até sábado. O prefeito Ricardo Nunes diz que a vacinação na capital paulista está garantida. Receberemos na quinta-feira 120 mil doses e também as outras 30 mil doses na data de hoje, o que somam 331 mil doses, o que é suficiente, necessário para que nós façamos a vacinação das pessoas de 49, 48 e 47 anos. A gestão João Dória mantém o planejamento de vacinar toda a população adulta com pelo menos a primeira dose até 15 de setembro. A meta de imunizar 90% das pessoas com mais de 70 anos já foi cumprida. Hoje, 475 mil doses de vacinas da Pfizer serão distribuídas. O estado deve receber mais de 300 mil unidades da Janssen nos próximos dias. No sábado, 6 mil litros de insumo farmacêutico ativo da Coronavac devem chegar a São Paulo. O lote será suficiente para a produção de 10 milhões de unidades. O diretor do Butantan, Dimas Covas, se reuniu com representantes chineses e recebeu sinalizações positivas. É possível que em julho e agosto possamos receber 12 mil litros, 12 mil litros em julho e 12 mil litros em agosto. Com isso, nós recuperaremos o cronograma de adiantamento que nós anunciamos. Ou seja, poderemos finalizar o contrato com o Ministério da Saúde ainda em agosto. Com números ainda altos de mortes e casos de Covid, São Paulo prorrogou pela terceira vez a fase de transição. Até 15 de julho, salões de beleza, restaurantes, academias e o comércio podem funcionar das 6 horas da manhã até as 9 da noite, com 40% da capacidade. O toque de recolher das 9 horas da noite até as 5 da manhã continua em vigor. O comitê de contingência aposta no avanço da vacinação para permitir a flexibilização. Nesta quarta-feira, o governador João Dória defendeu a Coronavac. Eu virei um leão e, como leão, vamos vacinar todos que precisarem ser vacinados, e uma das boas vacinas que temos é exatamente a Coronavac.
pode tomar que você não vai virar jacaré. Tem mais chance de virar uma onça ou virar um leão. João Dória confirmou ainda que dará início, em julho, a uma agenda de viagens pelo Brasil para defender a pré-candidatura nas prévias do PSDB, que vão definir o candidato do partido nas eleições presidenciais de 2022. O governo anunciou ontem que pretende apresentar denúncia contra o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, Luiz Ricardo, que é servidor do Ministério da Saúde. Os irmãos apontaram a possibilidade de um suposto favorecimento dentro do governo da empresa que representa a vacina indiana Covaxin no país. O ministro da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni, se irritou com o que ele chamou de inverdades e afirmou que o governo já pediu a ajuda da Polícia Federal. Quero alertar o deputado Luiz Miranda que o que foi feito hoje, no mínimo, é denunciação caluniosa. E isso é crime tipificado no Código Penal. O ministro apresentou documentos que comprovariam que não houve qualquer tipo de irregularidade e garantiu que não foi feito nenhum pagamento antecipado. O ministro ainda afirmou que o servidor do Ministério da Saúde sabia que os documentos que foram apresentados ao presidente não eram verdadeiros. De acordo com Onyx Lorenzoni, a Controladoria Geral da União deverá abrir procedimento administrativo disciplinar para investigar a conduta do servidor do Ministério da Saúde. Desde o dia 24, ele sabe que não tem fraude nenhuma, erro nenhum. Por que ele inventou essa história? O que os dois irmãos queriam na casa do presidente no dia 20? E por que é que, se ele sabia de tudo isto, no dia 24, ele não disse a seu irmão? O governo garante ainda que não houve nenhum tipo de superfaturamento, assim como não houve nenhuma compra, muito menos pagamento antecipado. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se irritou ao ser perguntado se o governo tinha a intenção mesmo de comprar a Covaxin, que é inclusive mais cara que as outras doses negociadas. Não foi comprado uma dose sequer da vacina Covaxin, nem da Sputnik. Ele está perguntando de futuro. Existe não existe a futuro, possibilidade. Futuro é futuro. Não existe planejamento para... Uma das denúncias é exatamente que o preço da vacina teria sido superfaturado, chegando a $15 a dose. A média é de $10 no país. De Brasília, Luciana Verdolim. A CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira convites para que o deputado federal Luiz Miranda e seu irmão Luiz Ricardo Fernandes Miranda prestem depoimento à comissão. A oitiva será nesta sexta-feira. Luiz Ricardo Miranda é servidor do Ministério da Saúde e será questionado sobre um suposto esquema de corrupção na compra da vacina Covaxin. De acordo com o relator Renan Calheiros, do MDB, as suspeitas podem revelar ações deliberadas do governo federal. Covaxin, que coincidentemente era a vacina mais cara, com um calendário mais delongado. A única aquisição que teve um atravessador, a empresa Precisa. Não é? E agora nos chegam informações que essas vacinas que estavam sendo adquiridas pelo governo, que foram adquiridas, foram contratadas pelo governo, essas vacinas, a validade expirariam em maio. Em maio. O que demonstra, de todas as formas, que é uma operação, no mínimo, suspeita. Por isso que esta comissão parlamentar de inquérito, por decisão do seu presidente, ela inverteu a agenda de sexta-feira, a antecipou para terça, para que nós possamos, na próxima sexta-feira, ouvir o diretor do Ministério, que cuidou especificamente dessa importação e de outras importações. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, rebateu o relator e reafirmou que todos os brasileiros estarão vacinados até setembro. Para o líder do governo no Congresso, tudo não passa de uma disputa de narrativas políticas. O fato é que todos os brasileiros acima de 18 anos de idade
poderá estar completamente vacinados até 30 de setembro. Graças ao impulsionamento dessa comissão parlamentar. Eu me lembro que há 30 dias atrás, graças ao impulsionamento há 30 dias dessa atrás, comissão. Vossa Excelência fazia uma projeção que isso só ia ocorrer no próximo ano. Portanto, o que nós estamos aqui é uma disputa de narrativa política. Quando na realidade, o Brasil, quando comparado aos outros países emergentes do mundo, que o presidente da República não quis comprar vacina o tempo todo. A comissão terminou em bate-boca entre os senadores Randolfo Rodrigues e Marcos Rogério. O parlamentar do DEM de Rondônia repreendeu o que chamou de asneiras do grupo opositor ao governo. Isso é uma questão vestibular, presidente. Direito internacional público nos dá as balizas de como deve ser feito. Você não trata de matéria onde você tem acordos bilaterais ou multilaterais por via de medida provisória. Isso deve obedecer... Isso não, senador. Isso é básico. Senador, isso não. Presidente, não eu não sei por que alguém tem dificuldade. Tá aqui a minuta da medida provisória, preparada pelo vosso governo, que tinha a cláusula que você falou. Eu não sei por que as pessoas têm dificuldade para ouvir. Eu ouvi as asneiras que foram faladas aqui o tempo todo e não disse nada. Se tem um campeão de asneira aqui, é o senhor. Não, presidente. Parece que vocês colocam fogo na gasolina, rapaz, no fogo. Tenta aplicar na cabeça eu ouvi. Senhor presidente, o objetivo é esse. Encerra é render vídeo pra internet. Eu ouvi tudo. Se fosse... Ninguém falou nada, senador. Fica rolando lero o tempo todo, pô. Senador, por favor, eu acho que o mínimo que a gente tem que ter aqui é uma civilidade para nos tratarmos. Senão, isso fica num campo quando é do lado de cá, pede. Aí de lá... Por favor, não, mas ninguém chamou ninguém de asno aqui. Sobre a convocação de Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda, Marcos Rogério disse ser a favor de todo tipo de investigação, mas criticou o discurso da oposição. É uma narrativa que vem sendo repetida desde o início, de que houve omissão, de que houve ação deliberada para não contratar, mas fato é que as vacinas foram contratadas e estão chegando. Os mesmos que hoje às vezes questionam o valor de uma ou de outra vacina, lá atrás discursava, brigando, falando de forma enfática que tinha que comprar. Custasse o que custasse, tinha que comprar vacina. O presidente da CPI, Omar Aziz, pede cautela. Para ele, pode ter sido a denúncia mais grave que a CPI recebeu. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, também vê gravidade no caso. Eu acho que nós estamos diante de um criminoso esquema de corrupção. O indício que nós caminhamos agora é o que aponta que enquanto os brasileiros morriam, se omitia a aquisição de vacinas para lucrar, para ganhar dinheiro, com outras vacinas com menor eficácia. Os elementos todos que temos apontam nessa direção. A CPI também aprovou a realização de audiência secreta com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a pedido do próprio. Ele diz ter fatos graves a revelar, acusando o governo federal de perseguição e sabotagem. Segundo Witzel, existe uma máfia da saúde atuando no Rio que envolve milícias, organizações sociais e pessoas ligadas ao governo federal. Ainda não foi definido quando e nem onde será a reunião. Além disso, a comissão aprovou quebras de sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal de 6 organizações sociais da saúde no Rio de Janeiro. Senadores da oposição defendem que Witzel escolha o lugar que se sentir mais seguro para fazer as revelações. A ideia é contestada pelos governistas, como o senador Jorginho Melo, do PL. Eu entendo que condenado não pode estar marcando o local para ser ouvido. Condenado tem que ser ouvido aonde quem está o intimando marca. Então é por isso que a gente se manifestou,
para que a gente não pode ir para o Rio de Janeiro para gastar mais dinheiro público ainda para ouvir uma narrativa de alguém que já não tem mais o que explicar, a não ser para a justiça pelos erros que fez. Os senadores aprovaram também a convocação de representantes da Google, do Twitter e do Facebook. O objetivo é questionar as empresas sobre o motivo de não tirarem do ar conteúdo divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro e considerado contrário a evidências científicas. Já nesta quinta-feira, a CPI vai receber a representante da Anistia Internacional e do Movimento Alerta, Jurema Werneck, e o epidemiologista Pedro Alau. De Brasília... Com a conclusão do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que declarou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito ao julgar e condenar o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, a expectativa agora é pela retomada do caso na Justiça Federal de Brasília. Nesta quarta-feira, por 7-4, o tribunal confirmou a decisão da segunda turma, que decretou Moro parcial ao analisar as provas. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Marco Aurélio Mello. Apesar do plenário da corte ter formado maioria a favor do petista em abril, o decano do Supremo votou contra a suspeição. O juiz Sérgio Moro surgiu como verdadeiro herói nacional. E então, do dia para a noite, ou melhor, passado algum tempo, é tomado como suspeito. E aí caminha-se para dar o dito pelo não dito. Marco Aurélio foi acompanhado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. Na ação do triplex, Lula foi condenado por Moro a 9 anos e 6 meses de prisão. Acabou enquadrado pela lei da ficha limpa, foi afastado da corrida ao Palácio do Planalto em 2018 e permaneceu preso por 580 dias. O advogado criminalista Thiago Turbay explica que, a partir de agora, as medidas tomadas pelo ex-magistrado serão anuladas e o processo volta a estaca zero. Não só houve a constatação da suspeição do Moro, como isso anula todas aquelas provas originadas de decisões deles. Essas provas não podem ser convalidadas, não podem ser reaproveitadas pelo sistema de justiça, porque já partem de uma origem ilícita. Houve a constatação que o ex-juiz Sérgio Moro atuou em violação à lei. O professor de Direito e Processo Penal David Metzger acredita que os crimes imputados ao ex-presidente correm o risco de prescrever. Deverá ser feito novos atos de investigação, uma nova denúncia. E com isso, obviamente, que isso levará um tempo e, a depender dos crimes ali investigados ou denunciados, nessa nova denúncia, pode sim ocorrer a prescrição, ainda mais que no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que conta com mais de 70 anos, a prescrição cai pela metade. Apesar da ação se referir apenas ao triplex do Guarujá, a defesa do ex-presidente pretende estender a parcialidade para as ações do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. O assunto racionamento de energia segue na pauta de Brasília. Ontem, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, garantiu que o governo não trabalha com a hipótese de fazer racionamento frente à crise hídrica vivida no Brasil. A fala ocorreu durante audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Nós não trabalhamos com a hipótese de racionamento. Isso nós temos procurado deixar bem claro. Isso não trabalhamos com a hipótese porque não queremos. É porque nós monitoramos o setor elétrico brasileiro 24 horas por dia, 365 dias por ano. O que ocorre no Planalto é a redação de uma medida provisória para ampliar os poderes da pasta de Bento na gestão dos recursos hídricos brasileiros, o que inclui os reservatórios das hidrelétricas. Estaria previsto um comando que permitirá ao governo o racionamento compulsório de energia. Mas esse parágrafo deve ser retirado do texto final, que ainda não tem data para ser publicado. Na audiência da Câmara, o ministro também falou sobre as bandeiras tarifárias, confirmando que a Agência Nacional de Energia Elétrica deve anunciar o reajuste em alguns dias. A direção da ANEEL já adiantou que o aumento passará dos 20% na bandeira vermelha patamar 2.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, também comentou o assunto ontem. Em reunião com membros da Fiesp, afirmou que a aplicação de novas bandeiras tem foco em evitar o racionamento. Ele não detalhou se haverá novo patamar. Ora, a nossa inflação deu um salto, está indo aí a 8%, 8 e poucos nos últimos 12 meses, exatamente por comida e energia. Energia, porque agora estamos vindo aí com bandeiras novas para evitar o racionamento lá na frente. Está havendo uma racionalização no uso agora, e isso é um choque. Então vai haver um choque na energia e um choque de alimentos. Guedes também disse que o saldo da privatização da Eletrobras é vastamente positivo, mesmo com críticas ao formato aprovado. O Ministério de Minas e Energia estima que a redução média nos preços ao consumidor seja de 6,3%. O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta quarta-feira os protestos contra ele que têm sido realizados em todo o país. No último final de semana, diversas cidades brasileiras registraram manifestações contra o governo federal. Segundo o presidente, no entanto, os protestos não são espontâneos. Ele afirma que aqueles que têm ido às ruas são pobres coitados e diz que irá recuperá-los com o tempo. Mas o pessoal ali, a maioria é pago. E perguntar o que está fazendo, não sabe o que está fazendo. Esse pessoal aí, a gente vai recuperando esse pessoal devagar. A maioria que está ali são pobres coitados. Bolsonaro também voltou a criticar nesta quarta as medidas de isolamento que ainda vêm sendo implementadas em algumas cidades e estados para conter o avanço da pandemia. Para o presidente, que continua defendendo o uso de medicamentos sem eficácia comprovada para o combate à Covid, insistir no erro é má fé. Se o lockdown desse certo, ninguém em asilo contraria o Covid. Pois é. Tá? A Argentina teria o número lá embaixo de óbitos. Muitos fizeram isso no passado para dizer que estavam fazendo alguma coisa. Agora, fazer hoje em dia, persistir, isso é má fé. Nesta quarta, Bolsonaro recebeu de um apoiador o pedido para que utilize o acesso à cadeia de rádio e televisão para transmitir as lives que faz. O presidente teve que explicar, no entanto, que existem regras e que não pode simplesmente fazer o que quer, como pegar um avião aqui, ir em Cancún, dar um mergulho e voltar. De Brasília, Antônio Maldonado. Olha, alvo de críticas e investigado pelo Supremo Tribunal Federal por supostamente ter ligações com madeireiros, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entregou ontem o cargo ao presidente Bolsonaro. Pouco depois, o Supremo Tribunal Federal informou que o ministro Alexandre de Moraes encaminhou o celular que foi apreendido do ex-ministro aos Estados Unidos para tentar desbloquear o aparelho. O celular foi entregue por Ricardo Salles à Polícia Federal, depois dele ter sido alvo de operação de busca e apreensão. Mas o ex-ministro não forneceu a senha. Ao se despedir, Ricardo Salles afirmou que durante a permanência dele no cargo houve um equilíbrio entre a proteção do meio ambiente e o respeito ao setor privado. Nós experimentamos, ao longo desses 2 anos e meio, muitas contestações sobre as medidas que foram tomadas ou medidas que foram planejadas, uma tentativa de dar a essas medidas um caráter de desrespeito à legislação ou desrespeito à Constituição, o que não é absolutamente verdade. Salles era um importante ministro da chamada ala ideológica aqui do governo, mas sempre se viu envolvido em polêmicas quando defendeu o aumento da criação de gado lá no Pantanal como forma de evitar queimadas de grandes proporções, o que é conhecido como boi bombeiro. Salles também sempre é lembrado por ter defendido durante a reunião ministerial do ano passado que era necessário aproveitar que as atenções estavam voltadas para questões econômicas para tentar passar a boiada, aprovando alterações em regras ambientais. Eu entendo que o Brasil, ao longo desse ano e no ano que vem, na inserção internacional e também na agenda nacional, precisa ter uma união muito forte de interesses e de anseios e de esforços, e para que isso se faça da maneira mais serena possível, eu apresentei ao senhor presidente o meu pedido de exoneração. Assessores aqui do presidente garantem que não houve qualquer tipo de pressão para que Salles deixasse o governo. O próprio Jair Bolsonaro afirmou que não sabe.
o motivo da demissão. Ele pediu para sair, então ele tem que falar por que precisa. O substituto de Ricardo Salles será o secretário da Amazônia e Serviços Ambientais, Joaquim Álvaro Pereira Leite. Ele está no Ministério desde 2019 e já foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, que representa o setor agropecuário. O Observatório do Clima, em nota, comemorou a saída de Ricardo Salles. Afirmou que ele deixa um legado sombrio, com 2 anos de desmatamento em alta e 2 recordes sucessivos de queimadas na Amazônia e no Pantanal. De Brasília. Do Rio de Janeiro, Eduardo Paes criticou, em tom irônico, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, após uma importante e polêmica votação essa semana na Câmara Municipal. Carlos Bolsonaro foi chamado de esquerdista e comunista. A manifestação do prefeito em uma rede social aconteceu após a aprovação, esta semana, na Câmara Municipal do Rio, de um projeto para revitalizar o centro da capital. O projeto Reviver Centro prevê mudanças urbanísticas e tributárias, com direito à conversão de imóveis comerciais em residenciais. Os empreendedores que investirem no centro da cidade poderão ter o direito de fazer obras e até aumentar o gabarito de imóveis de alguns bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, área mais valorizada da capital. O prefeito Eduardo Paes chamou Carlos Bolsonaro de esquerdista porque o vereador, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi contrário. Votou contra o projeto de interesse do Poder Executivo. O prefeito, que recentemente almoçou com o ex-presidente Lula aqui na cidade a portas fechadas, postou uma imagem do painel de votação da Câmara, os respectivos votos e os seguintes dizeres, abre aspas, gente, olha isso, votação do Reviver Centro, em vermelho os votos da esquerda contra o projeto. Reparem quem mais uma vez votou contra, PSOL e PT. Lá em cima, enalteceu em amarelo o nome de Carlos Bolsonaro. O primeiro voto, à esquerda. Esses comunistas, fecha aspas, disse o prefeito Eduardo Paes em uma rede social do Rio. Bom dia para você, bom dia Adriana, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã na Jovem Pan. Agora são 11h13 no Reino Unido, temperatura de 16 graus na capital Londres. Durante todo o seu reinado, Elizabeth II tem encontros semanais com o primeiro-ministro do Reino Unido por causa do novo coronavírus. Desde março do ano passado, essa audiência passou a ser realizada por telefone. Mas como os dois já receberam as 2 doses da vacina e a pandemia continua razoavelmente controlada por aqui, Rainha Elizabeth II e Boris Johnson se encontraram pessoalmente pela primeira vez em 15 meses. Chamou a atenção que em um pequeno vídeo divulgado do encontro, a rainha aparece falando que tem conversado com o ministro da Saúde, Matt Hancock. Pobre homem, disse a Rainha Elizabeth II. Não se sabe se ela se referia à enorme quantidade de trabalho que ele vem tendo durante a pandemia ou às críticas que vem recebendo. Foi também uma das poucas vezes desde março do ano passado que a rainha esteve no Palácio de Buckingham, aqui em Londres. Quando a pandemia começou, ela se isolou no Castelo de Windsor, mais um sinal de que a vida está voltando ao normal por aqui. Ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o grupo de trabalho que vai discutir a atualização do processo eleitoral brasileiro incluiu entre os temas se o voto impresso será ou não viável para 2022. O presidente da comissão é Jonathan de Jesus, do Republicanos. Margarete Coelho, do Progressistas, é a relatora. E a deputada Soraya Santos, do Partido Liberal, foi quem levou a proposta ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Ao todo, 13 deputados terão um prazo de 3 meses para ouvir todas as legendas, entre queixas e sugestões. O trabalho pode ser estendido se houver necessidade. A nova regra seria já para 2022. Os trabalhos devem estar conclusos até outubro deste ano. Arthur Lira prometeu isenção nos trabalhos. Nos entregam hoje aqui um projeto de lei complementar, bastante elucidativo e completo, para que os líderes da Casa, os deputados, possam, nesses próximos dias, analisarem com calma todas as alterações propostas para que a gente tenha o que nós precisamos na política: segurança jurídica, previsibilidade, uma correção judicial muito forte e uma clareza na legislação. A relatora Margarete Coelho prometeu que vai passar um pente fino na legislação eleitoral. Então, a grande intenção é empoderar o eleitor, mostrar que ele é o principal ator
da democracia, no palco da democracia, ele é o principal ator. Então, o grande avanço é esse, sistematizar, dar clareza, empoderar o eleitor e empoderar também a democracia. A inclusão do voto em cédula teria sido um pedido do presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Jair Bolsonaro teme perder as eleições em 2022, já que o voto atual é eletrônico e considerado um dos mais seguros do mundo. A oposição pretende travar uma verdadeira queda de braço para que esse tema seja retirado da pauta. Se passar pela Câmara e pelo Senado, mesmo que vá para a sanção do presidente, o voto em cédula em 2022 pode ser barrado pelo Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que nunca houve fraude eleitoral documentada com uma urna eletrônica no Brasil e que cabe ao presidente Jair Bolsonaro apresentar provas documentais de alguma fraude. O presidente, no entanto, garantiu que o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai arrumar dinheiro para ter eleição com cédula de papel em 2020. Você já deve ter ouvido falar que tampinhas plásticas e lacres de alumínio podem se transformar em cadeiras de roda. Será verdadeiro? E realmente se transformam. Então nós cedemos às lojas 100 e achamos interessante, estendemos para a rede toda, para que todas as lojas passassem a receber esse material e nós transformássemos todo esse material em cadeira de roda. O superintendente da loja 100, José Domingos Alves, explica o engajamento da empresa com a causa beneficente e ambiental. O Rotary Clube de Salto nos procurou, dizendo que tinha um projeto para arrecadação de tampinhas de garrafa PET e de lacres de latinhas para que transformasse em cadeira de roda. E precisaria de um local para que fosse feita a entrega, né? Fosse feita a coleta desse material. Nós achamos super interessante, é uma oportunidade de ajudar a natureza reciclando aí o material plástico, né? E também ajudar as pessoas que necessitam através de cadeira de roda. Emílio Andrade, do Rotary Clube de Salto, lembra que o projeto é antigo no país. Ele era muito pouco divulgado, né? Hoje, nós aqui do Rotary Clube de Salto, contando com a colaboração preciosa das lojas 100 e da grande mídia, tá? que tem nos prestigiado muito, tem nos ajudado bastante a divulgação, muitas pessoas que não acreditavam passaram a acreditar e estão depositando a sua contribuição, tá? Nas unidades das lojas 100. A Jovem Pan é parceira na divulgação da campanha. Você pode depositar tampas plásticas e lacres de alumínio em todas as unidades da loja 100. Reforça o superintendente José Domingos Alves. Essa campanha ela começou agora no mês de junho, vai ter no mês de julho e agosto. Então serão 3 meses aí de campanha, que as lojas estarão de portas abertas para receber esse material e para que nós possamos, como eu já disse, transformar todo esse material aí em cadeiras de roda. José Domingos Alves explica que a intenção é distribuir cadeiras de roda nas cidades que estão recolhendo a... O jornal está chegando ao fim, mas amanhã eu estarei aqui de volta. Boa noite.